tribulação e vai entrar no milênio e durante 1000 anos ele vai governar e aí sim ele é o príncipe da paz, vai ter paz na terra. Mas 1000 anos seria literal? Literais, eu acredito em 1000 anos literais. Não é bastante tempo. Porque a Bíblia assim, fala... 1000 anos como se fosse bastante tempo. Quando você vê a descrição, você vê que é literal. Porque ele fala, depois de 1000 anos, Satanás será solto. Entendeu? Quando Deus quer usar figuras, ele usa, mas ali ele está falando o tempo que vai acontecer. Entendeu? Então, eu creio no milênio, eu creio que o milênio... Se você pegar também, quando Deus criou o mundo, nós falamos de períodos, né? 6 dias, no 7º ele descansou. Certo. Alguns teólogos dizem que um dia para Deus é 1000 anos, então o homem teria na Terra 6 milênios. E o 7º milênio seria o milênio do Senhor, que seria... Até foi uma discussão que teve aqui, que a gente fez entre os criacionistas e os evolucionistas, né? Que eles acreditavam que o mundo só teria 6.000 anos, né? Então, bom, primeiro eu quero dizer que eu sou criacionista, mas eu não acho que necessariamente tenha que ter só 6.000 anos. E eu não vou dizer isso por um achômetro, nem simplesmente por uma interpretação da ciência, tá? Porque para mim a Bíblia se explica. O que eu abro a possibilidade, Deus pode criar em 7 dias mesmo, 6 dias e descansar no 7º. Não tem problema nenhum com isso. Só que eu vou para o texto original. A palavra dia no hebraico é yom. Tá? Então, lá no relato da criação, houve isso, houve tarde, houve manhã, no primeiro dia. Esse no dia é be-yom. Tá? Be-yom. Be-yom é no dia. Então acontecesse no primeiro dia, no segundo dia, vai Deus criando, terceiro dia, quarto dia. No final do processo, o texto diz, e viu que tudo era bom. Aí no português está quando criou os céus e a terra. Ou seja, como se Deus tivesse olhado para tudo que ele criou e falou, tá legal. Tá legal. Só que no original não é quando. Tá? No hebraico, quando é matai. A palavra ali não é matai. É be-yon. Então, literalmente é, e viu Deus que tudo que ele criou no dia que criou os céus e a terra. Então fica claro ali que a expressão no dia pode ser 24 horas, mas pode ser um período. Porque agora ele está usando a mesma expressão não para descrever um dia, mas para escrever o processo todo. Então, majoritariamente, a expressão no dia é para 24 horas. Mas ela pode, no próprio texto que está falando, ser um período de tempo maior. Então, assim, eu sou criacionista, porque eu acho que Deus que criou, mas eu não acho que necessariamente que tem que ter 6.000 anos. Pode ter mais. Pode ser milhões de anos. Pode ser um período. E tem uma outra visão também, que é a chamada teoria do gap, que diz isso diz respeito à idade da Terra. Porque os métodos de datação, né, por exemplo, o carbono 14, ele é usado só para seres vivos, né, para seres orgânicos. Então os métodos de datação são falhos muitas vezes, né? Então os criacionistas clássicos dizem não, eles erram muito. Então você pega um caranguejo que acabou de morrer, faz um carbono 14 e ele tem 5.000 anos. Mas você tem o urano chumbo que é para rochas e tudo. Quando você vai para o texto da Bíblia, você diz assim no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você pensa em Deus criando, o que tem como pressuposto? Ordem. Só que no versículo 2, e a terra tornou-se um cavo. No português está aí, a terra era sem forma e vazia. Essa não é a melhor tradução. Torro vavorro, no hebraico, e a terra se transformou num caos. Pô, pera lá, Deus criou, houve ordem e houve um caos. O que é esse caos? Muitos teólogos acreditam que é a batalha de Lúcifer contra Deus. Esse cataclisma deixou tudo bagunçado. O universo teve e a terra também, um desequilíbrio, um cataclisma. A partir do versículo 3, Deus começa
a criar tudo de novo. Só que aí ele não usa mais a palavra bará do versículo 1, que é criar do nada. Ele usa a palavra assar, o verbo assar, que é fazer. E qual a diferença do criar para o fazer? Criar é criar do nada. Criou a matéria, criou a madeira, criou o ar. Fazer é usar o que tem para refazer. Então essa mesa é de madeira. Ela foi feita de uma madeira e Deus criou a madeira. Então, o que esses teólogos dizem? Que entre o versículo 1 e o versículo 3 tem o 2, que é o versículo do caos. E isso pode explicar porque quando fazem medições e datações de rochas e tal, dá milhões e milhões de anos. Então, é uma teoria que pode ser factível. Agora, eu não concordo, eu não sou evolucionista de forma alguma. Porque, primeiro, a Bíblia diz que Deus criou todos os seres segundo a sua própria espécie. Segundo, não existe nenhum fóssil que seja híbrido entre uma espécie e outra. Se a evolução de espécies, era natural que houvesse, entendeu, seres que estivessem entre uma espécie e outra, não é? Você está evoluindo, então tem um aqui e tem alguns que estão no meio. Aí alguns vão dizer não, os neo-darwinistas vão dizer não, mas é que a evolução aconteceu por causa de radiação, então agora não existe mais. Tudo bem, mas onde é que está o fóssil que seja híbrido? Não existe. Nunca acharam. Toda vez que pega um fóssil, ou ele é réptil, ou ele é peixe, ou ele é ave, teve ele essa é mamífero. discussão aqui, o Pirula... Assista uma parte que ele fala sobre isso aí, que eu não tenho conhecimento. Não tem. Sabe por que Mas já que viu não a tem? justificativa deles, Já. né? É. A verdade é que chama teoria da evolução. Uma teoria é porque a ciência não comprovou. Existem muitos cientistas ateus que dizem que a evolução é só uma teoria. Ele pode ter usado os argumentos, eu nem vi, mas eu até vou ouvir. Tá. Mas o fato é que as revistas de ciência continuam chamando de teoria da evolução. Então, na minha opinião, eu acredito na evolução dentro da espécie. Seleção natural, você ter, obviamente, você separa uma determinada espécie. O animal que é mais adaptado passa os genes para frente. Passa os genes para frente, aí vai aumentando a cabeça ou o pescoço, mas não há uma mudança de espécie. Uma coisa radical. Uma coisa radical. E deveria ter. Se você encontrar um fóssil... Então a gente não viria do macaco, você não acredita Não, nisso? não, nem hoje a ciência diz isso. Tá. Eles acreditam que os seres, nem os evolucionistas, eles acreditam que tanto o macaco quanto o homem vieram de um outro ancestral em comum. Em comum, né? Mas não existe uma prova, por isso que é uma teoria. Então eu continuo sendo criacionista, eu só não cravo. Eu gosto muito do Adalto Lourenço, já li o livro dele. Acho que tem muito... Que vai vir para cá, vai vir aqui também. Tem muita, vamos dizer assim, inteligência no que ele fala, porém o texto hebraico, o texto no original, abre essa perspectiva de que o dia não seja um dia de 24 horas. Eu, na minha visão, eu sei que pode ser até um paradoxo, mas eu acredito na evolução e acredito em Deus. Pode ser isso? Não, claro, existem os chamados evolucionistas teístas. Porque eles acreditam que Deus que criou, mas ele usou da evolução como método para as coisas evoluírem. Acho que é isso. Acho que Deus colocou todas as fórmulas lá e as coisas aconteceram como a ciência está descobrindo até hoje. E como ele determinou que fosse, mas que fosse um período mais longo, ele ainda supervisionou, porém durou mais tempo, né? Alguns acreditam assim. Mas eu não acredito porque não existe evidência, pelo menos comprovada hoje, para isso. Mas eu não fecho vamos dizer, a questão no que diz respeito ao tempo da Terra. Pode ter 6 mil anos? Pode, mas pode ter milhões. Eu acho que tem milhões mesmo. Eu acho que a criação em 7 dias é uma coisa metafórica. Que cada dia é uma era, né? Até porque... Antes do Big Bang tem aquele lance que não existia o tempo, né? Você sabe que o Big Bang está sendo altamente questionado. Sim, né? Inclusive dentro da ciência há várias outras não, outros modelos. Da ciência. Sim, então aqui mesmo naquela discussão eles falaram inclusive que esse por conta daquele telescópio novo, né? Como é que ele chama? Não é o Hubble, que é o melhor. Ele conseguiu. Chama lá o não sei, é com W. Né?
Ele conseguiu, por exemplo, alcançar algumas galáxias que estão no limite do universo. E essas galáxias eram profundamente complexas, porque a teoria do Big Bang é que no início as galáxias mais antigas elas eram mais simples e depois iam se tornando complexas. E estas eram profundamente densas. Nessa discussão que a gente fez em 10 horas e 40, eu assista. Eu assisti. Acho que deve ter umas 3 horas só sobre isso. Achou o nome do telescópio aí? Achei o James Webb. James Webb, James Webb. Exatamente. Eu assisti um pedaço. Eu acho que é o começo do papo, é sobre isso. Eu assisti um pedaço, mas não foi no começo. Eu assisti, acho que era umas 11 horas da noite. Vê essa parte. Fiquei uma meia hora, aí dormi. O Sacani explica por que aí acordei, 5 da manhã, tava Ainda lá. tava. Eu falei, será que tá ao vivo? Eu não acreditei. Teve T-Rex vegano na Arca de Noé, teve de tudo aqui. Então assistam lá que tem bastante coisa. Mas vamos falar dos...